Olá, amados alunos! Essa é a correção resumida do PET 2 2021, semana 6, segundo ano, Química. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está na página 105 do PET 2. Amados, vamos lá! Vamos falar de alguns efeitos de propriedades coligativas. Primeira, pergunta sobre maior pressão de vapor. Quando se fala pressão de vapor, se fala do efeito tonoscópico. Eu costumo falar o seguinte: aqui evapora primeiro, tem maior pressão de vapor. Por quê? Porque vai ter mais vapor lá dentro, gente. Quando evaporar primeiro. Observe o seguinte: o éter evapora primeiro, então tem mais pressão de vapor. Ou seja, quanto menor a temperatura de ebulição, maior a pressão de vapor. A água, dentre os três, é a que tem menor. Né? Inclusive, você vê aqui, ó. Ela está embaixo. Agora, vamos lá. Nós temos que calcular. Deixa eu ver aqui. Temos espaço? Temos. Quanto que a pressão... quanto não, né? O efeito da pressão de vapor em cada uma dessas aqui. Você vai concordar o seguinte. Quanto mais matéria eu tiver lá dentro, sabe, da solução, mais difícil vai ser para evaporar. Você concorda? Por quê? Porque vai ter mais coisa para aquecer. Não vai ter só molécula de água ou de uma solução. Vai ter aquela molécula de água mais alguma coisa. Se tiver muita coisa, ferrou, né? Então, quem que é o hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio é o NaOH. NaOH. Qual a concentração? 0,01 mol por litro. Eu vou colocar molar. É uma notação antiga, mas para esse caso nosso aqui é mais fácil. Então, o que tem lá? Na mais OH menos. Tá em água, né? Tá em água. Então, aquoso. Aquoso. O que acontece? Olha só. Olha só. Tem quanto aqui? 0,01 molar desse cara. 0,01 molar. Total. Soma esses dois aqui que está lá na solução, dá 0,02 molar. Ok? Tudo bem até aí? Então tá bom. E aí? Agora nós vamos para o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio, né, é o CaCl2. Adiciona a aguinha, vira o que? Ca2 mais 2Cl menos. Aquoso, que é sólido. Sólido, né, um iônico. O que acontece? 0,01 molar. 0,01 molar. Aqui já é 2, né? Porque é o dobro. Total, 0,03 molar. E agora olha só a sacarose. A sacarose, né, a gente viu lá, calculou inclusive a massa molar, deu 342 gramas mol por... Opa, aqui eu estou escrevendo a glicose. Vamos colocar a sacarose. É o C12H22O11. Estranhar, continua C12H22O11. Não tem quebra de nada. Ela tá quanto aqui? 0,1 mol por litro. Vou colocar 0,1 molar. Uma notação antiga, mas ela vai ser o que? Útil pra gente. Isso aqui é um 3, tá? 0,1 molar. Gente, qual que tem a maior pressão de vapor? É aquela que tem menor. Quem tem menos matéria? Gente, esse sujeito aqui. Que é quem? NaOH. NaOH é a primeira. Ok? Então... Opa! Fiz porcaria. Escrevi errado aqui, gente. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Não é a que tem a menor quantidade de mols. Maior pressão de vapor. Não é a sacarose. Não é a sacarose. É quem? NaOH. É quem é o... Vou colocar aqui de outra cor. Hidróxido de sódio. É a de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Aqui tem menor quantidade. Aqui tem menor quantidade. Aqui tem maior pressão de vapor. E aqui tem menor pressão de vapor. Sacarose. Opa, tô voltando. Essa aqui tem menor.
menos, né, essa aqui, solução de cloro mais ou menos, e essa aqui mais. Perfeito? Ah, é de potássio, né? Perdão, amados. Mas não vai mudar nada não. KOH. Tô vendo aqui, gente. Agora eu tô tão acostumado a colocar. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Vou até apagar aqui, olha lá. Tá vendo que porcaria que vai estar dando pra apagar? Olha só que confusão que vocês estão fazendo eu fazer. Mentira, eu que fiz isso. Culpa minha. Culpa minha, perdão. Então acontece. É só mudar aqui, porque esses tudo são, né, lá, né, do metais alcalinos, né, metais alcalinos, aí vira K+, só isso. Não mudou nada. Então é de hidróxido de quê? De sódio não, potássio. Olha só. Olha a confusão que dá errar o nome do negócio. Hidróxido de potássio. Beleza? Agora continuamos. As propriedades coligativas das soluções dependem de quem? Gente, depende da quantidade de matéria que tem lá dentro. Acabamos de falar isso. Então, do número de partículas D de hidromedário. Dispersas, né? Dissolvidas, dispersas. Pressão máxima de vapor é o efeito o quê? Toroscópico. É só um efeito disso aí. É uma consequência. Da natureza das partículas, não. Da quantidade de partículas. Natureza do solvente também não. Ainda fala somente, ferrou. Da temperatura de ebulição, não. Isso aqui é o Isso aqui é o quê? Ainda fala do líquido, né? Podia ser de solução, efeito ebulioscópio. Então não, gabarito D de hidromedário. Adição de sacarose a 1 litro de água fará com que o quê? Gente, primeiro ponto, adicionei sacarose lá. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Aumentar. Pressão de vapor. Pressão de vapor, inversamente, pressão de vapor, diminuir. Temperatura de congelamento ou de temperatura de fusão. Vai diminuir a temperatura de fusão. Perfeito? Aí você fala, professor, por que vai ter... Gente, é a mesma coisa. Se é mais difícil, sabe, evaporar tudo que tem lá dentro, porque tem que esquentar o solvente mais o negócio, é a mesma coisa para congelar. Vai ser mais difícil congelar, tem que esfriar, né, resfriar. A solução, a água, por exemplo, né, ou o solvente em questão, e o negócio vai ser pior para congelar. Então vai precisar de uma temperatura menor. Né? Esse é o efeito que? Crioscópico. Perfeito? Vamos lá. Observe essa letra A e observe a C. Fala duas coisas diferentes. Então deve ser uma das duas. Exceto se fosse pressão de vapor igual, né? Não é o caso. Eu acabei de falar de pressão de vapor, vai diminuir. E ainda pede o que? A incorreta. Incorreta. Pressão de vapor seja menor. Perfeito. Tá certo. Seu ponto de fusão abaixo. Acabamos de falar, ó. Essas duas são iguais. Essas duas frases são iguais. E aqui é o efeito o quê? De ebulioscópio. Temperatura de ebulição também sobe. Então, gabarito C de Cincinnati. Porque a pressão de vapor o quê? A pressão de vapor, ela diminui e não aumenta. Eu falo que quando você adiciona alguma coisa lá, ela tende a ficar mais no estado que ela está. Tende a ficar, por exemplo, no estado mais da solução líquido, por exemplo. Né? Por quê? Porque ela vai ter que diminuir a temperatura de congelamento e ainda vai aumentar a temperatura de fusão. Então vai ficar mais tempo naquilo. Então, gabarito C de Cincinnati. Aqui fala de adicionarmos sal ou açúcar, por exemplo, em receitas. Como fala café, gente, é temperatura de ebulição. Então, se é temperatura de ebulição... Por que você fala de temperatura de ebulição? O cafezinho fica evaporando, você congela... Gente, crioscopia, você congela café? Não. Temperatura de congelamento? Também não. Né? Ebulição, pergunta a propriedade coligativa. Então, não é ebulição. É o efeito que acontece lá, porque você vê o cafezinho ebulindo. Então, ebulioscopia. Toda oscopia tem a ver com pressão de vapor, que tem a ver também com ebulioscopia. Mas, porém, aqui a gente está mais preocupado com a temperatura de fusão. Fusão não, de ebulição. Então, nosso efeito que nós, né, estamos procurando é ebulioscopia. Gabarito A de Almados. Aqui pede para a gente calcular, né, a quantidade ideal. Concentração comum de ideal se a gente consumir 18 kg, em torno de 50 gramas por dia. Gente, e o que? A xícarazinha tem 50 ml. Gente, concentração comum. Como é que calcula concentração comum? É a massa dissoluta M1 sobre o volume total. Vou colocar V, que é volume 1 vezes volume 2. Desprezando a quantidade de volume que tem aqui, ainda fala de 50 ml da solução. Então vamos lá.
concentração comum é a massa, que é 50 gramas, dividido pelo volume. Só que o volume, né, tem que estar em litros, então é 0,05, transformando ml em litros. Então aqui o que acontece? Simplifica isso aqui, você vai encontrar 1. Né? Você vai encontrar 1 não, você simplificando por 5, você vai encontrar 10. Dividir por 0,01. Gente, isso vai dar 1000 gramas por litro. É como se você pegasse um negócio de açúcar e despejasse 1 litro. Você tá entendendo que isso é a quantidade ideal? Mas só que tem um problema, você tem que tomar 50 ml. Você tem noção que é preparar um negócio de café que você pega 1 quilo de açúcar e joga lá dentro? Até completar. Gente, é muito açúcar. É muito, só que você tem que tomar 50 ml disso por dia só. Entende? Ah, mas eu coloco menos, mas você toma quanto? Você toma umas 10 xícaras de café, 3, 4, e aí? Enfim, aí eles fazem umas perguntinhas aqui, né? Pesquisar, quando fala pesquisa, a gente ignora. Né? Pesquisa a quantidade de massa de açúcar ideal para uma xícara de café de 50 ml. Foi o que perguntaram. A gente já, né, a quantidade de massa de açúcar ideal, um açúcar de negócio lá, a gente o enunciado já fala pra gente aqui, ó. 50 gramas de produto por dia. Só que tem um problema. Ele fala de xícara de café. Xícara de café. Só que a xícara tem 50 ml. Então o que acontece? A quantidade de café é 50 gramas por 50 ml desse negócio aqui. Não foi isso que falou lá? 18, 50 gramas de produto por dia. Então é 50 ml. Se o camarada tomar uma xícarazinha de 50 ml, que é esse negocinho que você vai na padaria e compra, né? Aquelas pequenininhas. Enfim, já respondemos a primeira. Agora pergunta: quantas xícaras de café um brasileiro poderá tomar em um mês e um ano? Claro, poderá dentro das condições lindas, maravilhindas lá da OMS. Claro, brasileiro nunca obedece nada, né? Tem que fazer distanciamento social, tá fazendo festinha aí e tal de Covid, então nunca que brasileiro obedece. Então, quantas xícaras de café? Gente, olha só, é 50 gramas por dia. Uma xícara de café, se você pesquisar, tem 240 ml. Uma xícara, uma medida padrão. Então, o que acontece? Quantas xícaras? Então, olha só, 50 gramas, tem uma xícara, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Uma xícara tem o quê? 240 ml. E ele quer saber em um mês. Então, X xícaras tem o quê? Em 50 ml. Perfeito? 50 ml que a gente calculou foi para 50 ml vezes 30. Correto? Que é a quantidade de açúcar que é ideal. Então, quantas xícaras preparando a solução de acordo com o OMS? Né, quase 1 quilo, né, 1000 gramas aqui de quê? Vou colocar aqui de açúcar, inclusive, de açúcar. De açúcar. Quantos quilos você vai ter que gastar, gente? Gente, 50 vezes 30. Nessas condições aí, né, X, calculando X aqui, você vai encontrar 6,25 xícaras. Mas, professor, eu faço café mais fraco. Se você faz com meio quilo em vez de 1 quilo, né, vai ser o dobro. Mas de acordo com as coisas da OMS, é essa aí. Isso aqui é por quê? Por mês. Isso aqui é quase que, né, 1,5 por semana. E agora por ano, só multiplicar por 12. 6,25 vezes 12. Isso vai dar o quê? 75 xícaras, né, por ano. Tem certeza? Professor, mas... Amado, se você produz com menos açúcar, não tem problema. Só que você tem que lembrar que aquilo lá é a quantidade. Só se você pegasse o quê? Café. Lembrando que você come biscoito, você toma refrigerante, você toma um tanto de coisa. Já parou pra pensar o tanto de açúcar que você come a mais? Não é legal. Não é legal. Estamos abusando do açúcar. Amados, né? Foi isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, destruir o botão de like. Destruir é clicar com vontade, viu? Não é para você quebrar o botão, não. Clicar no sininho de notificação para ficar antenado sobre as atualizações do canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Estou acabando agora de Química. Se você não viu a de Física ainda, tudo bem. Mas eu estou acabando aqui o segundo ano. Tá bom, amados?
Estou indo agora para a correção do terceiro ano, sabe, de Física e Química né, iremos fazer as correções das avaliações trimestrais. Então é isso, amados. Nos vemos na próxima aula. Abraços e bons estudos!